Estamos na última aula, isso mesmo, é a quinta, é a última aula da matéria Cartas Paulinas 2. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2022. Estamos terminando o mês de março, graças a Deus, né? Um mês difícil para alguns, muito trabalho, de algumas tribulações, mas estamos aqui, graças a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que vocês já devem ter visto, quem está lendo a apostila, quem está analisando a apostila, que nós cometemos um erro de digitação. Quando eu produzo uma apostila, eu produzo duas versões, dois modelos, né? A chamada matriz e as chamadas apostilas filhas. Elas não são exatamente iguais, elas têm uma pequena diferença, porque eu faço isso por uma questão de segurança em ter a original que eu escrevi e ter a cópia a qual eu reproduzo cópias e envio a vocês. E eu cometi um erro que ninguém tocou no assunto, ninguém percebeu, ou pelo menos os que costumam ler todo o conteúdo da apostila, eu creio que ninguém percebeu, mesmo você, porque se tivesse percebido, já teria tocado o assunto aqui na aula, mas eu fiquei até um pouco impressionado, né? Eu sempre faço a revisão de tudo e eu detectei esse erro já na segunda aula. Eu vou ficar quieto, vou esperar que alguém se manifeste. E ninguém se manifestou até agora, então eu vou dizer a vocês qual foi o erro que eu cometi. Mas olha, não sei se o irmão Kleber detectou. Vamos lá, irmão Kleber está com aquele sorriso abençoado. Vamos ver se ele detectou qual erro que eu cometi. Faltou a carta aos Gálatas. Faltou a carta aos Eu pensei Gálatas. que seria Cartas Paulinas 3, por isso que eu não comentei. Porque eu vi que o exercício quase todo de Gálatas e o Gálatas não estava na apostila. O pastor deve ter feito pegadinha. Eu também ia perguntar hoje, pegadinha. pastor. Esse foi o erro que eu cometi. Tá? Quero de coração me desculpar com vocês, porque eu deveria ter feito o que nós falamos em inglês de merging. O que é o merging? A transferência do arquivo original para dentro do arquivo filho. Né? Eu trabalhei assim, e o meu programa ele me dá essa facilidade, né, de eu ter uma cópia matriz e uma cópia filha para encontrar os erros. Só que desta feita, nesta corrida, neste processo, acabei, infelizmente, me esquecendo. Sempre fiz todas as matérias e acidentalmente cometi esse erro. Mas aí... Eu estava com a intenção de perguntar hoje por que elas faltaram. Foi exatamente por um mero esquecimento na hora de fazer o match. Nos exercícios, eu vou mandar um arquivo por fora, tá? No e-mail de vocês, sobre a carta aos Gálatas, né? Um comentário que vai ajudar a vocês a fazer os exercícios, né? Como uma espécie de um suplemento. Tá? Vou mandar esta semana ainda para ninguém ficar a desejar. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, preste atenção, eu vou mandar por e-mail. Não tem como eu mandar por correio, porque vai tomar tempo, aquela coisa toda. Então, eu vou mandar por e-mail, no formato PDF, um suplemento que não vai alcançar nem 3 páginas, talvez 2 páginas e meia, tá? De um comentário breve sobre a carta aos Gálatas, para então dar a você condições, na verdade, de fazerem os exercícios, porque do contrário vai ficar esse vácuo, esse vazio que não convém, tá bom? Me desculpe com vocês, foi realmente um esquecimento enorme da minha parte, nada normal, nada comum, mas no meio desta pressão e outras que eu tenho passado, infelizmente, o santo não é de barro, é talco. Vocês são de talco. Aliás, são de barro, eu sou de talco. Eu sou feito talco purinho, mas graças a Deus. Vamos na página 12, que fala sobre a Epístola aos Filipenses. Nós vamos hoje terminar, então, Cartas Paulinas 2. As datas
só repito uma vez mais, porque alguns aqui chegaram um pouquinho atrasados, né? Como o irmão Lucas talvez não pegou o fio da meada. Os alunos que não entregaram ainda os exercícios de Cartas Paulinas 1, as datas de 4 e 11 de abril. Se não entregar nessas datas, não aceito mais, porque eu estou com muita coisa acumulada. Exercícios de Cartas Paulinas 2, as datas de 18 e 25 de abril. Vou postar amanhã essas datas para que ninguém se esqueça. Se esquecer, I'm very sorry. Não posso fazer nada por você, aí você tem o risco de perder essa matéria, ser reprovado, enfim. Então, peço a redobrada atenção a essas datas para que vocês não saiam em prejuízo, caso estejam devendo a entrega desses trabalhos, tá bom? Amanhã eu vou fazer a postagem, já na primeira hora, 10, 11 da manhã, já vai estar sendo postado para ninguém, sob hipótese nenhuma, se esquecer. E na próxima semana, começamos, então, a nova matéria Educação Cristã, certo? Vou enviar a partir de quarta-feira as apostilas, mas se você segunda-feira perceber que não chegou ao seu endereço, na própria quarta-feira eu vou estar enviando o arquivo PDF, e aí, por favor, faça um esforço, dentro das suas possibilidades, de imprimir somente as 7 primeiras páginas. Epístola aos Filipenses. Epístola aos Filipenses. Estamos com o áudio fechado. O autor, o apóstolo Paulo e Timóteo. Interessante isso, né? É o que nos diz lá em Filipenses 1:1. Os destinatários aos filipenses, santos, membros e líderes, bispos e diáconos. Vamos deixar aqui bem claro algo que pode ser talvez objeto de algum questionamento. No tempo da igreja primitiva, quando eu me refiro à igreja primitiva, né, isso é um pouco discutido até hoje entre os historiadores. Um aluno de uma outra turma perguntou qual o exato tempo da cronologia da igreja primitiva. Alguns historiadores colocam entre os 250 primeiros anos da era cristã, ou seja, do ano 1 ao ano 250. Já outros historiadores qualificam o tempo da igreja primitiva do ano 1 ao ano 100, 120, como muito. Eu já sou, né, da minha escolha, porque sou historiador, né? Como historiador, eu tenho que tomar um posicionamento histórico sobre qual adequadamente se situaria uma data coerente para dizermos daqui até aqui é o tempo cronológico histórico da existência da igreja primitiva. Então, eu fico com os 250 primeiros anos da era cristã, porque depois, se você fizer um estudo, isso ninguém é obrigado, tá? Mas se você quiser entrar a fundo no assunto, depois do ano 250 depois de Cristo, a igreja ganha uma mudança radical no seu desenvolvimento administrativo, espiritual, eclesiástica, como uma mudança da água para o vinho. Mas até o ano 250, muitas características dos anos 30, 40, 50, 60 foram mantidos e preservados, mas depois da metade do segundo século depois de Cristo, a mudança é realmente gritante, entende? Então vamos tomar então a título apenas de referência histórica, pelo menos dentro do meu humilde ponto de vista, os 250 primeiros anos. Por que eu estou me referindo especificamente a isso? Sobre a questão das hierarquias. Se vocês observarem, Paulo, ele não dá muita ênfase à questão dos pastores, embora ele menciona, né, rapidamente, bem rapidamente, e o autor aos Hebreus também, mas Paulo ele não enfatiza a hierarquia, o ofício do pastor. A gente identifica isso melhor a partir do terceiro, quarto, quinto século depois de Cristo. Mas qual seria, então, o ofício
que melhor teria correspondência com o ofício dos pastores. Embora Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele faz menção da palavra pastor à função ministerial, ao dom ministerial, não ao ofício, à hierarquia como hoje conhecemos, pastor. Esse é o outro probleminha, né? Que se a gente não estudar com profundidade, a gente vai confundir, lá em Efésios 4:11, pastor como ofício e não como função, porque ali é função, é chamado ministerial. Quantos sabiam disso? Quantos sabiam disso? Se você não sabia, anote aí. Efésios 4:11. Não está se referindo a ofício, título, hierarquia. Efésios 4:11 não está se referindo a ofício, título, hierarquia, está se referindo a dom ministerial, chamado da parte de Deus. E isso tem causado, né, uma sensível confusão em algumas denominações, né? O termo pastor como ofício, como título, vai aparecer depois do século X, depois de Cristo, e de maneira ainda muito sutil, não como hoje conhecemos, né? O título pastor ganha mesmo força a partir do século XVIII, século XVII, século XVIII, né? Como resultado da pós-reforma, né? Século XIX, século XX emplaca. Mas até então, o mais conhecido nos tempos da igreja primitiva eram bispos ou obispos. Quantos já leram sobre os obispos, né? Na Bíblia? Bispos, obispos. Poucos. Só para você refrescar a memória. Sei que vocês já passaram por esse texto, mas alguns têm uma dificuldade em refrescar a memória. 1 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Um aluno, há muitos anos atrás, há quase 40 anos atrás, quando leu esse versículo, ele ficou assustado. Uou! Aqui tem a mão da Igreja Católica. Não, não tem a mão da Igreja Católica. É uma terrível falta de informação que a grande maioria de alguns evangélicos tem. Porque o termo original, segundo a Escritura, é bispo, não pastor, não presbítero, tá? Mas o termo original para esse título, para essa hierarquia, é, na verdade, episcopos, né? A palavra episcopos, no grego, quer dizer superintendente, ou a pessoa mais velha, o ancião, que é correspondente à palavra presbíteros, também no grego, que ela é mencionada por Pedro. Então, episcopos e presbíteros são praticamente dentro de uma mesma linha. E pasme, os presbíteros tinham mais poder de administração do que os episcopos, do que os bispos. Não é errado, o problema é a cultura. Não é errado uma igreja separar alguém para bispo. O problema é que ficou estereotipado, ou seja, um conceito distorcido, quando você ouve que aquela igreja tem um bispo à frente, ou, peraí, isso é coisa de católico. Não, os católicos que roubaram, entendeu? Essa visão bíblica, como a palavra Eucaristia. Eu já ouvi uma pessoa no Facebook, desculpe a franqueza, uma ignorância teológica grosseira, dizer: você tem que se converter, meu irmão. Por quê? Porque você está dando aí uma de católico, de engraçadinho, fazendo menção de nomes católicos, sendo você um pastor evangélico. Olha a santa ignorância, porque a palavra Eucaristia ela aparece nas epístolas de Paulo 26 vezes. E quer dizer... É cultural, né, pastor? É um problema cultural, exatamente. A palavra Eucaristia vem do grego Eucharistia, que quer dizer ações de graça.
Então, nós temos que identificar que a Igreja Católica ela roubou muitos termos que estão na Bíblia, termos do grego koineia, adaptando às suas necessidades próprias, peculiares. Então, temos que ter muito cuidado, né, para não fazermos generalizações. Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Só quero dar essa deixa, porque é importante. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Então, aqui a palavra grega é presbiterói. Mas se você estudar a fundo, Pedro era o presbítero maior, era o presbítero que tinha maior autoridade, por ele ter um maior poder de abrangência, de área, de território, entende? Mas ele aqui se coloca como presbiterói, como superintendente, como aquele que vela pelas almas. Então, biblicamente, o termo bispo e o termo presbítero são os termos originais corretos, tá? Relativos ao título, à hierarquia. Como o irmão José Carlos falou, uma questão cultural e denominacional, as Assembleias de Deus e outras denominações foram criando alterações. E, curiosamente, o presbítero ficou abaixo do pastor. Como é que se muda isso? Não se muda, porque se estabeleceu por uma cultura que vem lá de trás, na Suécia, na Inglaterra. Tá? Se você estudar a fundo a história das Assembleias de Deus, os dois principais pontos que levaram ao desenvolvimento da Assembleia de Deus no mundo foram Suécia e Inglaterra. Então, Suécia e Inglaterra criaram um modus operandi, né, baseado na cultura, e começaram, então, a criar uma hierarquia, pastor, evangelista, presbítero, diácono, e aí vai, entendeu? Mas, biblicamente, os cargos, os títulos de governo mais sobressalentes eram os diáconos, os presbíteros e os bispos. E o presbítero, repito, ele estava bem acima. E hoje, denominacionalmente falando, ele cai. Mudar isso não tem como, há que se respeitar, porque é um fruto de uma transmissão cultural. Já tem algumas denominações, como a presbiteriana, né? Não sei se vocês sabem, a igreja presbiteriana pode ser estranha na minha, na sua cabeça, mas ela descoloca o pastor. Então, o pastor governa a igreja presbiteriana pela eleição dos presbíteros. Então, quem governa na igreja presbiteriana, administrativamente, são os presbíteros. O pastor só tem o cajado espiritual. Presbitério. Chama-se presbitério. Já o presbitério na Assembleia de Deus ou em outras denominações tem outra função, tem outro cunho. Tá? Estou dando esse esclarecimento para levar vocês a... Pastor. Sim, por favor. E da mesma forma que eles regem, eles também tiram. Se o pastor não for bem, os presbíteros tiram também da presbiteriana. Eu nunca fui presbiteriano, mas eu convivi... Eu já fui, nasci presbiteriano. Eu convivi 18 anos com pastores e presbíteros da igreja presbiteriana, cooperei até com algumas igrejas presbiterianas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e aprendi a conhecer o sistema deles, né? Que é bem interessante, bem curioso, tem um lado vantajoso e um lado enormemente desvantajoso, né? Quando o pastor está fazendo um excelente trabalho e tem um grupo lá de presbíteros que não vai com a cara deles, eles agem com política, né? Até com certa maldade e o arrebato. Mas por que eu estou tocando tanto nesse assunto? Né? Para vocês entenderem o pano de fundo cultural e denominacional no qual foi escrita a carta de Paulo aos Filipenses. Tá? Pastor? Sim. Só para uma dúvida aqui, eu sei que é um tema polêmico, mas é só para mim tentar entender essa dúvida. Se é uma questão de época ou se é uma questão de determinação de Deus para ser assim. O que o senhor me fala sobre 1 Timóteo 2,
11 e 12. Repita o texto, por favor. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Uma questão de circunstância. Circunstância. Se o irmão estudar a fundo, a igreja em Éfeso estava tendo seríssimos problemas. Em que sentido? Éfeso, se o irmão ler com atenção na apostila, espero que o irmão tenha tido a oportunidade, senão que o faça, era uma das cidades mais prósperas do Império Romano. Sim. Ela tinha um reflexo cultural religioso pagão muito forte e, consequentemente, alguns historiadores a apelidaram de Segunda Roma. Então, Roma era a principal cidade do Império Romano e a segunda principal se tornou Éfeso. Então, Éfeso seria uma espécie de segunda Roma, em todos os sentidos: religioso, cultural, econômico, social. Por Éfeso ter a importância similar, não exatamente igual, mas similar a Roma, é natural que ali era o palco de muitas batalhas religiosas, dentre as quais a Bíblia relaciona quando Paulo chega ali, ele perturba a cidade, porque ele fala de um evangelho que transforma, de um evangelho que altera, apresenta um Deus mais elevado do que Diana dos Efésios, e Diana era a entidade mais reverenciada naquela cidade e dava o quê? Uma lucratividade com venda de imagens impressionante, ou seja, a cidade era poderosamente rica, baseado em muitas coisas, sobretudo na base da religião. Uma característica também do paganismo em Éfeso era que as mulheres elas falavam demais, eram fofoqueiras, eram intrometidas, à semelhança das mulheres em Corinto. E algumas delas eram meio mandonas, sargentonas, e traziam muitos problemas. Ora, algumas dessas mulheres se convertiam e fizeram parte da igreja em Éfeso, mas temos que entender, elas não se converteram do dia para a noite. Em algumas pessoas o processo leva tempo. E aqui é uma característica da situação dessas mulheres, que elas tiveram um encontro com o evangelho, mas ainda tinham sérios vestígios, né, de serem faladeiras, serem fofoqueiras, serem intrometidas. Por isso que Paulo, por orientação de Deus, deixa bem claro: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Isso aqui é uma orientação circunstancial, não é um mandamento. Sim. Para nós identificarmos um mandamento, nós temos que verificar. Preste muita atenção. Se você quiser anotar, quando eu sei que uma colocação dentro da Bíblia é um mandamento. Número 1, quando eu vejo o registro dessa declaração nos 2 testamentos mais de 3 vezes. Quando eu vejo o registro desta declaração mais de 3 vezes. Se eu encontro um só registro, ou no máximo 2, não é um mandamento. É uma orientação temporal e circunstancial. Temporal para atender aquela época. Circunstancial. Então é questão de época. Temporal e circunstancial. Vamos deixar melhor assim, né? Temporal é uma época, para aquele momento. Circunstancial para atender a necessidade daquela circunstância específica. Já outras situações que vemos como mandamento vão aparecer facilmente mais de 3 vezes, ou como mínimo 3 vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós não vemos nenhum outro registro nas cartas de Paulo que repita esta declaração. Se alguém conseguiu já ler, me faça ver, por favor. Não existe. E nenhuma outra... Sim. O que eu achei estranho é porque, tipo assim, eu sei que existe, isso é muito polêmico, né? Mas aqui, isso que eu queria tentar entender, porque aqui faz essa referência assim. Mas próprio Jesus, quando ele fala com a samaritana, ela vai até as pessoas e ela ensina sobre Cristo. A coisa fica polêmica a partir do momento que nós desconhecemos os princípios básicos da hermenêutica.
Com todo respeito, por favor, não me queiram a mal, nem se Ela sintam ensina sobre Cristo. Cristo não proibiu ela de ensinar. de forma nenhuma. Ele seria a autoridade máxima para dizer: fica quietinho porque você é mulher, cala a boca. Exato. Mas ele, sendo a autoridade máxima, ele nunca tomou o atrevimento de falar disso. Muito pelo contrário, Cristo foi o maior incentivador do ministério feminino. Tem pessoa que defende abertamente e motiva a mulher ao ministério, essa pessoa chama-se o Senhor Jesus Cristo. Né? Mas nós temos que entender o seguinte: a coisa se torna polêmica quando nós desconhecemos o pano de fundo social, histórico e cultural. Toda a situação tem que ser analisada debaixo de 3 panos de fundo. Eu já falei, não custa repetir de novo. Tudo tem que ser avaliado, tá? No contexto histórico, no contexto social e no contexto cultural. Quando nós avaliamos dentro desses 3 contextos, aí teremos algumas respostas. Ora, Pastor, essa situação e a aqui, pastora? O que o senhor me diz de pastora? não vejo na Bíblia, nem no contexto cultural, nem no contexto histórico, nem no contexto social. É o mesmo caso de apóstolo. Respeito. Respeito. Não combato nenhum nem outro. Respeito mesmo. Não tenho, porque eu não tenho que respeitar. Entretanto, eu tenho uma séria dificuldade. Eu não consigo ver nas escrituras. Quem está me entendendo, gente? Eu não estou combatendo. Temos que ser maduros. Eu não estou combatendo. Mas eu não vejo. Se alguém me mostrar em 3 textos, eu não tenho problema. Gente, eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui. Alguém falou algum tempo atrás que na vida nós temos que conhecer 3 alavancas. Preste atenção. Se serve para você, serviu para mim há 45 anos. Na vida nós temos que conhecer 3 alavancas: a alavanca do freio, a alavanca do acelerador e a alavanca da marcha ré. E eu, na vida, eu tenho aprendido essas 3 alavancas. Eu conheço a alavanca do freio. Quando eu tenho que colocar um freio, eu coloco. Bum, pro expresso, é hora de frear. Eu conheço a alavanca do acelerador. Quando eu tenho que pisar no acelerador, eu vou. Quando eu tenho que dar marcha para trás, eu dou marcha para trás. Entendeu? Em outras palavras, quando eu tenho que admitir: gente, estou há 30 anos errado, ensinando errado. E eu não tenho problema de pegar a alavanca e fazer assim, ó, dar marcha para trás. E publicamente eu já fiz isso umas 5 vezes na minha vida. Não custa, entendeu? E aluno me mostrando: pastor, está aqui, ó. Já encontrei 3 vezes. Ô, rapaz, você é bom mesmo no assunto. Graças a Deus. Aí deu a marcha ré. Pastor, na Bíblia a gente encontra Débora, a única mulher realmente que pastoreou por um momento, né, da história de Israel, mas não foi assim uma coisa longa. Eu também não sou contra. Ali, né? Foi uma situação circunstancial necessária e temporal. Nós temos essa grande dificuldade de enxergar isso na Bíblia. Existem situações que são circunstanciais e temporais. Só acontecem uma única vez e não voltam a se repetir. Antes que a pastora Priscila entre, entenda muito bem, gente, eu não estou... Por favor. É a que foi juíza, né? Isso. Deixa eu fechar aqui a linha de pensamento para, então, não haver atropelos, por gentileza. Eu não estou aqui para polemizar nenhuma situação que envolva apóstolo, pastora, etc, etc, etc. Respeito, respeitarei sempre. Respeito e respeitarei. Mas quando o aluno pergunta: isto é bíblico? Gente, eu tenho que ser positivo. Nada pessoal. É branco ou é preto? Está na Bíblia? Não está na Bíblia. E aí, pastor, como é que fica? Eu respeito. Mas quem sou eu para dizer que a pessoa está como... Eu conheço algumas igrejas que já vão para um outro radicalismo, que é pecado. Quem sou eu para dizer que ser pastor ou ser apóstolo é pecado? Biblicamente não está no contexto. E agora? Não é uma questão que eu tenho que resolver do dia para a noite e nem eu posso. Mas respeito. Como diaconisa, missionária. Culturalmente, a missionária ela é mais aceita do que a própria diaconisa, culturalmente falando. Mas diaconisa tem na Bíblia. Tem, por causa exatamente da declaração diaconisa. Mas eu vou repetir, entre diaconisa e missionária, a diaconisa ela é melhor culturalmente aceita.
Já a missionária tem igrejas que ficam com o pé atrás. E tem outras com o pastor, então tem 10 pés para trás. Entende? Tudo é uma questão, repito, que envolve cultura, envolve circunstância e necessidade. E aí nós temos que ver aonde está o parâmetro bíblico. Entende? Mas eu volto a repetir, respeitarei sempre. Embora no que se trata do contexto bíblico, muda o assunto. Aí eu tenho que ser A samaritana, de certa forma, foi uma missionária. De uma certa forma, sim. Foi, se nós fomos. O problema é que nós não sabemos entender a contextualização. Nós radicalizamos ou para um lado ou para um outro. O caso de Débora, por exemplo, o caso de Débora. Olha que coisa interessante. Ela mesmo vira e fala: você tem certeza que quer que eu vá? Você tem certeza que quer que eu esteja à frente? Ela deixa bem claro. Antes da pastora Priscila entrar, deixa eu só fechar aqui. É alguma coisa parecida, não é igual. Parecida com a questão do crente se envolver com política. Eu estou cansado, gente. Eu estou por aqui de ouvir pastores dizer: não, Daniel e José do Egito foram estadistas. Então, Deus levantou, é diferente. Eu tenho direito de ser deputado, senador, político. Irmãozinho, preste atenção. Ali foi o Senhor que levantou. Não foi uma escolha. Não foi uma opção. Você é o político. Ele. Não. Ali foi uma situação altamente extraordinária que, por falta de conhecimento bíblico básico, de estudo básico, se generaliza e dá um angu de caroço, se é que dá um angu de caroço. Me perdoe essa expressão. No Rio de Janeiro usa muito essa expressão, angu de caroço. Não sei se vocês em Minas... Pastor, e na verdade, a política, ela, infelizmente, desde o Jardim do Éden, a gente já vê que o poder faz com que a pessoa se corrompe, né? Não. Então, assim, um representante cristão é um problema para o cristianismo. Enorme, e tem sido um problema terrível. E dia após dia são escândalos após escândalos. Não quero tocar o assunto, né? Aproveitando o gancho da irmã Lúcia, não sei se vocês estão acompanhando a mídia, eu estou muito envergonhado em estar assistindo, né? Eu pouco assisto canais brasileiros. Secretaria da Educação, né? Eu leio a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Gazeta Mercantil, 3 jornais do Brasil online. E está me dando vergonha com o envolvimento de nome de 2 pastores com um problema de corrupção no MEC. Daqueles 2 eu conheço um, pessoalmente, não vou dizer quem, mas dos 2 eu conheço um. Tive uma convivência de 11 anos e me preocupa demais, entende? É homem de Deus, mas se tratando de política, uma vez falei com ele. Poder, pastor. O poder corrompe o homem, né? Desde o princípio. Aonde há o poder, a busca do poder, vai haver corrupção. Não tem como. As pessoas estão esquecendo que o melhor poder é aquele que vem lá de cima, o de baixo esquece. Sim. Pastora Priscila, desculpe o tempo que eu lhe deixei em hold, por favor. Desculpe. Não, tranquilo. O senhor respondeu parte, mas eu vou dizer algo. Não quero ser polêmica, eu entendo a sua colocação, lógico. Mas o que acontece? Existe uma desunção, então? Para quem já foi ungido? Como é que não me refiro a isso. A Bíblia não me dá nenhuma situação pró e nem contra. Percebe? Existem situações bem curiosas. Sim. A Bíblia não me dá nenhuma posição pró e nenhuma posição contra. Mas a Bíblia não traz. Se a Bíblia não traz, é por uma questão de senso comum. Não é recomendável. Não é recomendável, não existe. Sim. Interessante. Quando a Bíblia diz algo contra, é porque é uma transgressão da palavra ou da lei. Quando a Bíblia favorece, é porque é agradável aos olhos de Deus. Quando a Bíblia está em silêncio, é porque Deus prefere não tomar posicionamento, mas deixar a nossa consciência. Bem interessante isso. Entendeu? Não, sim. Porque Deus ele nos dotou de suficiente inteligência e discernimento para sabermos o que é pecado, o que não é pecado, o que é bíblico e o que não é bíblico. Anotem aí, nem tudo que não é bíblico é pecado. Mas não é recomendado. Aí eu fecho aquela palavra de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei dominado por nenhuma delas. Eu fecho com essa questão de Paulo, sabe Às demais. vezes as coisas não estão explícitas, mas estão intrínsecas. Implícitas, melhor dizendo. É filosófico, hein? Isso, Deixa eu só exato. fazer uma colocação aqui, pastor. Sim. O senhor falou, o Lucas abordou o texto de Timóteo. Existe outro texto em Coríntios que fala que a mulher ela deve guardar silêncio. O apóstolo Paulo A mesma situação da igreja de Éfeso e de Corinto Sim. são parecidas, né? As Mas mulheres tagarelas, faladoras. Isso. O contexto é diferente pelo seguinte. É claro que não tem nada a ver, mulher pode falar na igreja, tranquilo. Eu sou a favor, inclusive as mulheres dão banho em muitos homens aí que não sabem nem conversar no microfone. Mas isso era por causa do machismo na época, né? Que imperava e... Na verdade, os dois versículos não têm a ver com machismo. Porque o versículo de Timóteo tem a ver com o quê? Timóteo era jovem, pastor. Quando nós olhamos o contexto, as mulheres não estavam respeitando ele como um pastor jovem. Exatíssimo. Ele tinha 30 anos de idade. Coríntios, as mulheres começaram a desobedecer os maridos e falar que se nós olharmos no capítulo 14, onde é uma desorganização muito grande no culto da igreja. Então, as mulheres, por alguma razão que Jesus ressuscitou e apareceu por 2 mulheres e o mundo inteiro sabe hoje, as mulheres conseguem falar mais alto. E houve uma bagunça maior da igreja com o falatório da mulher. E a desobediência ao marido fez com que o apóstolo Paulo escrevesse dessa maneira dura. Mas nada tem a ver. A Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre servos e servas. Sem dúvida. Então, e o apóstolo Paulo fala assim, não há grego, não há grego, não há bárbaro, não há servo, não há livre, não há homem e não há mulher. Há Cristo em todos. As orientações que Paulo recebe de Deus, tanto em Coríntios, né, na carta aos Coríntios, como na carta aos Efésios, é somente com o sentido de quê? De moderar os excessos. Haviam excessos. Esses excessos tinham que ser proibidos. Esses excessos tinham que ser controlados. Na igreja em Corinto havia excessos. Na igreja em Éfeso havia excessos. Então, e em Corinto, o apóstolo Paulo ele nem usou argumento do Velho Testamento. Já na carta a Timóteo, que era na igreja situada em Éfeso, ele teve que citar o ocorrente de Adão e Eva. Exato. Bem provar teologicamente que a mulher tinha que ser submissa às autoridades da igreja. Agora, que coisa interessante, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o próprio Jesus, ali a gente vê uma definição muito interessante quando ele fala o seguinte, ali ele dá 2 definições relacionadas a isso. Só para poder dar um contraponto, assim, no caso que a pastora Priscila tinha falado, a respeito de, não se trata de machismo. Deus não ia permitir um machismo na palavra dele, de forma alguma. Isso seria totalmente contra os princípios de Deus. Não, seria um combate na época, porque... Mas Deus não permitiria um combate, pastora, na Bíblia. Agora, por exemplo, Jesus, o que Jesus fala? Quando ele fala sobre, por exemplo, onde está Maria e... meu Deus do céu. Hoje a maioria da igreja são as mulheres. Graças a Deus. Por favor, não vamos... Aqui na América são os homens. Aqui Eu sei que é polêmica. Presta atenção, gente. Louvado seja Deus. Vamos ser sábios na seguinte ponderação. 2 coisas importantes, se vocês puderem anotar isso aqui. Toda vez que a Bíblia coloca orientações como fossem proibições, nós temos que analisar se essas proibições são, de fato, mandamentos ou situações que implicam em amenizar ou atenuar o impacto de uma situação completamente adversa e contraditória, como ocorreu ali. É o que o apóstolo Paulo faz, né, pastor? Isso. A questão do machismo existe e sempre existiu, mas nos tempos apostólicos. E como a Bíblia é um livro que ela transparece a história, então a Bíblia não pode ficar de olhos fechados. Que havia, sim, um sentimento violento. Deus não aprova o machismo de jeito nenhum, mas nós lemos nas páginas da Bíblia a expressão do machismo totalmente evidenciado. Ou você pensa que a mulher ela era considerada... Porém, não pelos homens de Deus. Não pelos homens de Deus, exato. Nós vemos Abraão fez o quê? Exato. Abraão falou o que para Deus? Sara me pede para mandar H embora. O que Deus disse?
Ou fica Porque só a ela mulher manda. tá falando. Exato. Exato. O que ela está falando. Porque Deus Verdade, definiu a mulher como auxiliadora e Exato, não mas como escrava. temos que entender isto. Os homens de Deus, eles têm uma visão de equilíbrio Eu sou a sobre a favor da mulher. mulher porque eu tenho mãe, filha e tenho irmãs, né? Então tem que ser a favor da mulher. A sociedade mais antiga, ela sempre foi machista. A gente tem que ver o Yeah. contexto histórico, Ela né? é O que ainda. ocorreu Quanto aí? mais antiga a sociedade é, mais machista ela é. Mas, E hoje não, continua mas sendo. não se esqueçam Hoje que nós estamos vivendo em todas as esferas, se chama o feminismo, que é algo muito sério. é o lado Não. oposto, completamente Lado oposto. oposto. E esse lado oposto é perigoso. Tanto o marxismo é um lado altamente perigoso, como o feminismo é um lado altamente perigoso. Gente, excessos sempre Tem que ser equilíbrio. Infelizmente, as igrejas voltadas... Eu, particularmente, sou bem voltado à teologia reformada. Mas a maioria das igrejas voltadas à teologia reformada desfaz muito do que a mulher como ensinar na igreja. Não vou dar nome de igreja aqui, mas tem igrejas reformadas que são igrejas históricas que não aceitam a mulher falar no púlpito da igreja. Tem muitas igrejas reformadas que não aceitam. Então, é igual. Eu sou adepto da teologia reformada, mas de forma alguma eu concordo com isso. É porque eu sou assembleiana. Mas o assembleano é bem. Não, mas o assembleano ele é permitiu. bem. O assembleano é bem fechado em termos. No final das contas, o evangelista sério, você pode olhar a raiz da Assembleia de Deus. É aquela mentalidade que o homem é o que prega, a mulher que ora. Mas as é que mulheres tá têm na muita frente. oportunidade na Assembleia. Isso aí é uma coisa que nós sabemos que tem. Gente, Tem vamos muita oportunidade na entender Assembleia. assim: excessos sempre são prejudiciais. Sempre. pastor? Temos que lutar pelo equilíbrio. Gente, eu quero avançar, senão a gente não sai de Filipenses. Só para poder concluir ali, por exemplo, Por favor, o Lucas que é a culpado. melhor coisa é Jesus, a definição de Jesus, aquilo que Jesus fala. Por exemplo, tem lá Marta e Maria. Ali ele já dá um exemplo da que está agitada e da que está calma. Ele fala assim, Marta, Maria aproveita da melhor parte. Mas ele não diz que uma tá errada demais, nem que a outra tá... Ele simplesmente está ponderando. Anota aí. Equilíbrio. Que palavrinha difícil para nós seres humanos, fazermos isso aqui. É difícil abraçar demais, porque muitas das vezes os nossos pontos de vista sobrepassam o nível do equilíbrio. Vamos lá. Tema principal de Filipenses, vocês já sabem, é alegria, é a carta da alegria, alegrai-vos no Senhor. Essa palavra alegria aparece 16 vezes nesta carta. Temas paralelos. Número 1, exaltação de Jesus. Jesus é Deus, Jesus se tornou homem, Jesus tornou-se nosso Senhor exaltado. Número 2, o espírito abnegado e intrépido de Paulo. Número 3, a atitude certa diante do sofrimento. É uma temática complexa que até hoje o ser humano não aprendeu ainda a manejar. Ninguém, gente, aprende a manejar corretamente com o sofrimento. Eu ouvi esses dias de um pastor dizer: eu sou diplomado no Ministério do Sofrimento. Mentiroso. Eu disse assim: mentiroso. Você está roubando um direito que Jó ganhou? Jó foi o único. Depois de Jesus, só Jó. Só tem 2 diplomados. Já levanta e toma 2 chibatadas de manhã para acostumar. Exato. Não, eu chamei. Eu estava assistindo um culto. Eu estava assistindo um culto online esses dias, que você pode colocar o comentário no YouTube, né? No YouTube. Aí eu estava lá, minha esposa: rapaz, você vai ter problema. Que problema? Ele me conhece, né? Falei: para de ser mentiroso, meu irmão. Eu te conheço. Não aguentei agora, desculpa. Gente, negócio sério, eu te conheço há 46 anos, como é que tu dá uma dessa, essa bancada? Você é diplomado no sofrimento? Para de mentir. No dia seguinte, ele me respondeu nervoso: como é que você me faz uma daquela, me expôs na frente de todo mundo? Né? Eu que te digo, como é que tu cria uma aberração dessa? Diplomado em sofrimento, Jesus de Nazaré e Jó. O que você enfrentou é fichinha diante do sofrimento de Jesus e de Jó. Por isso que toma o teu lugar. Tem muita gente que quer se colocar ou de vítima ou melhor do que os outros para, saber o que? Chamar atenção. São os miminhos, são os mimadinhos eclesiásticos e ministeriais. Eu sou o maior sofredor do mundo. Para com isso. O que é isso, gente?
Vamos encarar o Dá sofrimento. para dizer que é amado de Deus também, né? Tem isso também. Tem. Vai Isso dizer, vai Isso é dizer que é mimadinho de amado de Deus. Deus. é coisa de mimadinho, gente. É. Sofrimento faz parte da escola do crescimento do cristão. Acabou. Sem contar aquele pastor que fala que vai botar o joelho no chão e vai orar para que o irmão seja castigado. Não. Gente, vamos entender o sofrimento como uma parte importante do nosso crescimento. Não existe Prova para cristão. crescer. Exato, gente. Não existe cristão que não passe por sofrimento. Se você conhece um pastor que não passou pelo sofrimento, está em um lugar errado. Se você conhece um diácono, um membro de igreja que não passou pelo sofrimento, está no planeta Vênus, em Marte, em Mercúrio, está em Andrômeda, tem uma outra galáxia. Mas o cristão tem que passar pela escola do sofrimento. Vitória precede a luta. Exato. Mas tem um detalhe que Filipenses nos ensina: atitude certa diante do sofrimento. Como é difícil essa atitude, não é verdade? Vamos lá. Paulo exorta a regozijar-se quando sofremos pela justiça de Deus. É ruim. Desculpa a franqueza. Quantos cristãos hoje, né, estão sofrendo? Aleluia! Que benção, meu sofrimento. Mentira. Parece mentira, pura mentira. A Bíblia diz que não é motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, nos trará frutos que por eles foram exercitados. Quanto mais eu sou cheio da graça de Deus, eu e você vamos nos apropriar de uma capacidade sobrenatural. Sobrenatural. Qual é? Alegrarmos-nos nas tribulações. Irmãos, vamos entender o seguinte. Quantos aqui estamos na Terra? Quem está vivendo no planeta Terra aqui? Alguém está vivendo na Terra? Não tem ninguém no paraíso, não? Que vai e volta, né? Eu conheço uns crentes que parece que eles são 7-1, né? Estão lá eu tenho um colega, eu tenho um camarada que falou que conhece o céu igual a palma da mão. Ai, esse aí... É de carona. Gente, eu quero conhecer esse cabra. Eu vou dar carta de exclusão para ele. Mesmo não sendo pastor dele, eu vou dar carta de exclusão de graça. Ele não acha uma caneta perdida no quarto e vai conhecer o céu. Santo de Israel. Parece uma piada, mas tem, infelizmente, pessoas com esta índole, né, de ser melhor do que os demais. E nós não somos melhores do que os demais. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Sim, por gentileza. Olha que contexto mais lindo que nós temos, lido na questão assim de você ressignificar a situação de dor, a situação de dificuldade. De Paulo está preso. E mesmo assim, olha a plenitude, o conhecimento que ele nos colocou em relação a como suportar a dor. A gente não vê ele reclamando aqui nessa carta. Sabe, assim, as palavras que ele coloca é linda demais. É tanto que ele posta todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele fala lá no capítulo 3, em versículo 13, para a gente olhar, esquecer das coisas que estão passando agora e olhar para frente, o alvo que é Cristo. Isso é um ânimo, isso é um jump, que se o crente não parar para olhar isso aqui, ninguém vai ficar... Sabe não ter. E isto... Ele coloca assim, uma lição de vida para nós. Sem dúvida nenhuma. A pastora Priscila me fez lembrar Romanos, capítulo... Crente maduro, né, pastor? Romanos 5, 2, 3, 4 nos fala sobre isso. Olha o que diz Romanos 5, 2, 3, 4. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A chave de tudo qual é? Viver na plenitude da graça. O que é a graça? Favor imerecível. O dom sobrenatural que Deus nos dá, o presente que nos dá a capacidade de superarmos coisas que humanamente sozinhos não conseguimos. As marcas falam. Exato. Olha só. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A pior coisa é você ter uma fé não ancorada nesta graça. É possível? Tem tantas pessoas que têm fé que não está ligada a esta graça. Tem fé em tudo. Tem fé num copo d'água, tem fé num pastor que não é errado, tem fé em tantas coisas, só tem um problema que essa fé não está ancorada a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. E nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Olha o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É ruim que humanamente a gente consiga se gloriar nas tribulações se não for pela graça. Ninguém consegue. Irmãos, ninguém. Acordem. Nenhum de nós temos capacidade humana, sozinhos, de dar um sorriso
no meio de uma tribulação. Impossível. É impossível. E não tente se enganar. Ninguém consegue, ninguém consegue. Temos que estar cheinhos da graça de Deus. Quando chegarmos a esse ponto de você estar ali sofrendo, 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 e dar um sorriso, e dizer obrigado, Senhor, pelo meu sofrimento, eu posso te dizer, você está começando a ficar cheio da graça de Deus. Mas até o dia que você não der o primeiro sorriso e o primeiro agradecimento no meio da tua luta, pode ter certeza, eu não estou te julgando, não. A Bíblia me diz isso. Se a Bíblia me diz, eu abro a minha mão para o céu e digo obrigado, Senhor, porque a tua palavra é verdade. O resto é tudo mentira. Tá? Você pode ser a pessoa de maior oração, de revelação, você pode ser aquele homem e mulher de Deus de exemplo impecável, mas se você não passa pelo teste da graça, hasta luego, hasta la vista. Ô, pastor, só um minutinho que hoje é o dia de falar, né? A vida de Jó. Jó é um homem impecável de caráter, um caráter refinadíssimo. Um homem que Deus deu testemunho de quem ele era para o próprio Satanás. E Jó, o Senhor permitiu que Satanás tocasse, mas existia também algo na vida dele que Deus queria trabalhar. Você entendeu? Aí está. E aí, ele disse aqui no verso Jó 3:25, disse o seguinte: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade e nem descansava. Quer dizer, era impecável, tinha experiência com Deus, mas existia uma área na vida dele que Deus permitiu que ele passasse, que Satanás tocasse, para que ele viesse ter uma experiência profunda da parte de Deus nessa área. Aí Então, está. né? Fechou, irmã Lúcia deu uma pancada e fechou. Pastor, uma Sabe por frase quê? muito Ô, interessante. pastor, você sabe por quê? Porque há 3 semanas atrás eu ministrei nessa área sobre medo e ansiedade, né? Então, esse foi o versículo-chave que eu usei na ministração na vida de Jó, porque mais do que Jó não tem ninguém, né? Com caráter de Deus, um caráter transformado, um homem impecável diante dos olhos de Deus. Mas Deus permitiu, porque algo Deus queria trabalhar e Deus trabalhou. E ele pôde realmente ter uma experiência profunda com Deus. Eu estou rindo não de graça. Nós tivemos ontem, né, uma experiência incrível. Vou falar em 3 minutos. Minha esposa ama caminhar, ama. E, infelizmente, com essa situação que ela está vivendo, ela está praticamente numa clausura, não está podendo se mover, praticamente, muito mal dentro de casa. E ontem eu estava muito angustiado, eu saí para caminhar com meu filho, aqui no condomínio, é uma coisa enormemente grande. Daqui a pouco, quem se cruza na nossa frente? 2 casais, não tinham mais de 30 anos, 2 casais. Um dos casais, o homem, sem os braços e sem as pernas, só com uma prótese. Eu fiquei, o quê? Meu filho ficou gelado. No outro casal, a mulher sem o braço direito e sem a perna esquerda, só com prótese. Estavam os 2 casais às gargalhadas, rindo, e tinham pulando. Vocês já viram aquelas próteses mecânicas? O camarada Ela vai fazendo assim. o camarada só tem o cotoco na área da coxa, nem o cotovelo tem. Esse é impressionante, ele só tinha daqui para cima, e daqui para baixo era mecânico. Estava exposto, ele não tinha nenhuma vergonha de apresentar que ele tinha aquela prótese mecânica, aquela mão, tipo mão biônica, tipo de robô de ficção científica. E os 2 casais rindo de se urinar, desculpa a expressão. Meu filho parou, começou a chorar. Pai, olha a alegria desse povo. Olha, nosso sofrimento não é nada. Eu pensei, esse camarada não tem mais de 30 anos, deve ser um veterano de guerra, se é que ele passou por alguma situação. Não tinha os 2 braços, não tinha as 2 pernas. A outra senhora não tinha um dos braços, não tinha uma das pernas, e estavam pulando em cima daquela prótese. Aí, quando eu voltei para casa, falei isso para minha esposa abriu a boca para chorar, nós 3 choramos, iguais a criança. Eu falei, obrigado, Senhor. Estamos melhor do que os 2 casais. Está doendo bastante? Tá. Não estamos sofrendo? Tá. Mas que experiência linda. Ter visto
2 casais com prótese. E até hoje, graças a Deus, nenhum de nós estamos com nenhuma prótese, mas temos a esperança da vitória em Cristo É Jesus. verdade, pastor. Apesar de todo o sofrimento que estamos passando, mas que lição linda. Deus, ó, são vocês que estão orando por nós, né? Para Deus fazer cruzar a gente, essas pessoas, né? Toda arrebentada. Ô, pastor, mas se o senhor parar por um momento e o senhor tem condições de encontrar 10 razões no meio da prova, quer dizer, minha esposa teve um acidente, mas ela está viva, ela come, ela bebe, ela dorme, você entendeu? Então, quer dizer, esses valores eu tenho assim ensinado para as meninas lá na igreja, diante da prova, desculpa que eu saí da tela, diante da prova, vamos encontrar 10 coisas, entendeu? Positiva. Sem dúvida. Que isso aí nos dá razão de agradecer e glorificar a Deus. A palavra é ressignificar. Apesar de tudo, vamos ressignificar isso? Entender que, como voltando aqui, ó, a prisão de Paulo serviu de incentivo e motivação a muitos e oportunidade para pregar mais a palavra. Só para você, não estou querendo fazer curso de testemunho aqui, aula de testemunho. Na segunda vez que minha esposa esteve no hospital, qual foi a enfermeira que foi atendê-la? Uma enfermeira brasileira desviada há 18 anos. Brasileira desviada há 18 anos. 10 minutos, minha esposa traz o plano da salvação para aquela enfermeira. Isso eu nunca falei, mas eu estou dizendo agora porque é oportunidade. Essa senhora ontem voltou para Jesus, foi buscando uma igreja hispana, depois de 18 anos, voltou para Jesus. Por causa de 10 minutos que minha esposa estava recebendo os curativos, ela falou, você tem que voltar para Jesus. Minha esposa doída, muito dor. Você tem que voltar para Jesus, corre atrás de uma igreja. E ontem ela chama para minha esposa começa a chorar. O que houve? Alguém morreu? Não, alguém nasceu. Né? A Thaís, assim, a enfermeira, voltou para Jesus ontem, 18 anos afastada. A minha esposa se alegrou. Eu tinha que quebrar o meu tornozelo, tinha que cair naquele hospital, eu tinha que falar de Jesus para aquela mulher. Até preso as pessoas são, pastor. Como? Eu já vi casos de Deus botar o camarada dentro da cadeia, entendeu? Para Deus salvar as pessoas lá dentro. Não tem problema. Se eu tenho que cair na cadeia para que haja salvação, eu estou ali. Não estou falando da boca para fora, não, irmão. Se eu tenho que cair na cadeia, se essa é a vontade de Deus, não. Podem orar por mim, mas enquanto Deus não fizer o propósito dele, as coisas não vão acontecer. Deixa eu avançar, que a gente está agarrado aqui em Filipenses. O segredo para a alegria no sofrimento. Filipenses 1:21. Qual é o segredo para eu e você termos alegria no sofrimento? O mundo está aí se desmanchando numa guerra, a Europa está destruída numa guerra que já levaram mais de 5 milhões de pessoas a saírem do seu próprio país, imigrando para várias outras partes da Europa, né? Essa situação da Ucrânia está realmente uma tragédia social. Mas Paulo, em Filipenses 1:21, nos ensina assim, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que isso, pastor? Eu quero mais é viver. Peraí. Mas no conceito bíblico é diferente. Amamos a vida, eu não estou motivando ninguém ao suicídio ou não gostar da vida, de forma nenhuma. Mas Paulo foi claríssimo. Porque para mim o viver é Cristo. Se eu morro, se você morre, ó, que lucro. Deixa um prejuízo para quem fica, sem dúvida nenhuma. Mas é porque Paulo falou isso? Porque ele tinha convicção da sua eternidade com Deus. Quando você tem convicção da sua eternidade com Deus, o assunto é diferente. As coisas aqui de baixo começam a perder um grande significado, um grande valor. Como a pastora Priscila falou, temos que ressignificar a vida. E Paulo, em Filipenses, ele faz uma ressignificação da vida de uma forma da mente humana, absurda. Os 12 apóstolos, né, pastor? No fim deles. Também foi uma situação, com exceção de João, o evangelista. Mas todos os 11, meu Deus, que situação difícil que eles passaram. Vamos lá. Propósito? Sim. Rápido que eu tenho que terminar em 25 minutos. Coisa linda também, descreve a mesma coisa lá em Mateus 16:25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa é a questão, né? Nós muitos estamos correndo atrás
de benefícios para a nossa vida, que não é errado, que não é pecado, mas muitas das vezes esses benefícios vão em detrimento ao que Deus, não é, na verdade, quer para a realização dos seus propósitos nas nossas vidas. Vamos avançar. Propósito de Filipenses: informar sua situação pessoal da prisão, informar a situação de Epafrodito, que ficara doente, agradecer a oferta que lhe foi enviada, resolver alguns problemas de relacionamentos rompidos, Evódia e Síntique, de falsos ensinos e falsos profetas, cães e falsa circuncisão, dos inimigos da cruz de Cristo. Singularidades de Filipenses, que isso quer dizer? Coisas que não existem nas outras cartas, detalhezinhos que as outras cartas não nos apresentam. A palavra alegria aparece em cada capítulo da epístola. Não há citações do Velho Testamento na carta, isso é muito chamativo. Na maioria das cartas de Paulo, Paulo pelo menos faz uma citação de um texto do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Filipenses é a exceção. Não existe nenhuma menção de nenhum texto do Antigo Testamento. Cristo é mencionado mais de 40 vezes, para ser mais exato, 48 vezes. 48 vezes. Nas demais epístolas, Cristo é mencionado 10, 15, 25, mas em Filipenses é um total de 48 vezes. A mais positiva e pessoal carta de Paulo a uma igreja. John Knox, né, o pai do presbiterianismo, disse que esta é a carta da intimidade de Deus. Olha que interessante, né? Lutero disse que é a carta da alegria, John Knox diz que é a carta da intimidade de Deus. Não há passagens difíceis nesta carta. É a carta, teologicamente falando, mais acessível ao nosso vocabulário, porque as demais cartas possuem um vocabulário muito complexo, como, por exemplo, Colossenses tem um vocabulário muito filosófico, muito empírico. Se você não prestar atenção bem no que Paulo está querendo colocar ali aos Colossenses, você se complica um pouco. Mas Filipenses flui com uma simplicidade teológica maravilhosa. Chaves de Filipenses, palavras-chave: alegria, mente, Cristo, tudo. São as 4 palavras que nós encontramos nesta carta. O versículo-chave nós acabamos de mencioná-lo, Filipenses 1, 21. Tom da carta: afirmador, positivo, carinhoso e encorajador. Estrutura e conteúdo. Isso aqui é um esboço que, se você quiser usar para pregar, é válido, né? Deixa Deus te usar. A alegria em viver, em servir, em compartilhar e em descansar. Olha que bonito isso aqui, não é? Em viver quando não temos o que queremos, apesar das circunstâncias, mesmo que com conflitos. Em servir, começamos com a atitude certa, mantendo-se na doutrina certa, encorajado por exemplos corretos. Em compartilhar uma vez o testemunho no alvo. Em descansar, joelhos, mente e ação. E tudo relacionado com cada um dos 4 capítulos. Olha só que interessante, né? O capítulo 1 em viver, o 2 em servir, o 3 em compartilhar e o 4 em descansar. Aí eu faço uma breve visão do capítulo 1. Cristo é o meu viver, pelo Espírito da sua provisão. E qual é a reação positiva diante das dificuldades? Filipenses 1:12. No capítulo 2, Cristo, meu exemplo, no Espírito da sua comunhão. Qual é a reação positiva que devemos ter para com os outros? Filipenses 2:14. Capítulo 3. Cristo é o meu alvo, no espírito do seu louvor. Correção positiva ao passado. Filipenses 3:14. E o capítulo 4. Cristo é o meu contentamento, no espírito da sua paz. E qual é a reação positiva aos fatores imutáveis? Filipenses 4:1. Se você quiser usar essa carta para esse quadradinho aí para você usar para uma pregação, fique à vontade. É muito lindo você ministrar sobre a carta aos Filipenses. Estudos especiais em Filipenses. 4 atitudes mentais para manter a sua alegria. Olha a receitinha que Paulo, pelo Espírito Santo, nos dá. Uma mente singular única, capítulo 1. Uma mente submissa, capítulo 2. Uma mente espiritual, capítulo 3. Uma mente segura, capítulo 4. Que carta rica, pequenina,
mas riquíssima. A busca do cristão. Ei, muita gente está buscando muita coisa, mas olha o que nós devemos fazer olhando para Filipenses. Busque Cristo sobretudo, a humildade de Cristo, o alvo divino revelado, todas as coisas que são puras, virtuosas, amáveis e de louvor. Encontre justiça em Cristo e o poder de sua ressurreição, a vontade de Deus no cristão, o prêmio da eterna salvação e a presença do Deus de paz. Falando sobre o Deus de paz, é só uma ressalva, nada mais, né? Porque Paulo também usa muito essa palavra paz, Deus de paz, príncipe da paz, que é baseado em Isaías. Mas tem um texto em Romanos que ele é pessimamente mal interpretado. Apenas veio à minha mente, mas eu quero fazer uma ressalva, não para ser polêmico, mas vale a pena termos um carinho em analisar Romanos 16, 20. Se você puder abrir lá em Romanos 16, 20. Nós vivemos uma época muito complicada em que, não entendo que o que eu vou dizer é um combate aos cantores, compositores, mas hoje nós vemos compositores evangélicos que saem fora do contexto bíblico. Por exemplo, existe um hino que ele é gritado, ele é ovacionado pela garotada, debaixo dos meus pés, Satanás, debaixo dos meus pés. Aonde está na Bíblia que temos autoridade de colocar Satanás debaixo dos nossos pés? É um problema da correta interpretação do texto. Preste atenção, o que diz Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mas quem vai esmagar Satanás? É a igreja ou é o Deus de paz? Minha pergunta. Deus de paz. Cantei demais sim, né, pastor? E a garotada está dizendo aí, olha, pisa na cabeça do diabo. Não sou doido de fazer isso, não. Não sou louco de pronunciar desafio a Satanás. E fico falando assim, o diabo está no meu pé, o diabo está bem sentado aqui dentro. Pastor, o senhor lembra quando eu comentei com o senhor a respeito do texto de Efésios 6? Yeah. O senhor falou assim, não, a compreensão está correta. Porque temos um grande problema hoje relacionado ao estudo da língua portuguesa. Yeah. Quando ele fala, quando existe a conotação vossos, significa que a gente está direcionando a pessoa mencionada. A pessoa mencionada aqui é Deus. Yeah. Então ele está falando sobre vossos pés. Quando você tem ali como primeira pessoa ali sendo mencionada, quando é usado esse vossos, está sendo direcionado à primeira pessoa mencionada. 100%. Isso chama-se concordância pronominal. Exato. Pastor, deixa eu ler aqui na versão da NVI. Ok. E fala assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Errado. Erradíssimo. NVI é versão, não é tradução. Não é tradução. A NVI é uma versão, inclusive, ecumênica. Entenda bem, irmã Eliadna, não estou combatendo a versão NVI, nem pedindo que a senhora jogue ela na lata do lixo. Ela é muito boa para eu fazer comparações. Mas para estudo bíblico, evite, por favor, porque ela é uma tradução ecumênica. Como ecumênica? Espíritas, católicos e evangélicos se reuniram e criaram a NVI em 1978. Uau! Se vocês querem a história da NVI, eu mando a história para vocês. É uma história não muito bonita. Ô, pastor, uma irmã outro dia, depois do culto, me chamou e falou assim, irmã Lúcia, eu queria saber quem era o sogro de Moisés. Eu falei, é Jetro. Não, mas a minha Bíblia está dizendo que é primo. Eu falei, então sua Bíblia... Não, e agora como é que Até onde? Era Jetro, não era Reuel. Reuel, exato. É o mesmo nome, né? Só que é um nome hebraico e um nome midianita. É uma questão do contexto cultural.
Então temos que ter Sim. muito Não, cuidado. mas na Bíblia dela está escrito primo, pastor. Não, Não, é aí o é uma sogro. distorção. Aí eu falei com ela, filha, a sua Bíblia não presta, não. Deixa eu abrir Você um pode rápido. arrumar. Me permita um rápido, padre, bem rápido, só para deixar a irmã Eliadna mais curiosa, ela vai dormir se coçando. A Bíblia NVI tem gravíssimos problemas. De todos os problemas graves que eu vejo na NVI, não eu. Tá? Eu, pastor Antônio Gilberto, vários pastores no passado, ali na CPAD, quando nós trabalhávamos, e detectamos, tanto que o pastor Antônio Gilberto ele foi convidado a ser um dos pastores que dariam o aval dele na tradução da NVI em português. Ele só esteve 3 meses. Depois de 3 meses, ele foi muito claro. Tiramos o nosso time de fora de campo. Como é que é? Não vamos ter participação nisso. Eu estava com ele. Se o pastor Antônio Gilberto dissesse vamos até o fim, eu estaria lá com ele, né? Porque nós trabalhamos juntos, tivemos esse privilégio para a glória do Senhor, mas depois de 3 meses, por precaução, ele manteve 4 pastores afastados. Inclusive, ele havia convidado para trabalhar com o aperfeiçoamento da NVI em português. Eu estava um dos convidados, tinham mais 3 pastores, mas ele disse, deixa eu ir na frente para ver esse negócio. Se esse negócio emplacar, se é de Deus, se está tudo bem. Depois de 3 meses, ele bem frustrado, com o espírito católico eu não me envolvo. Estou fora. Imediato, presta Mas atenção. como, pastor? Irmão, é por uma questão disso aqui, ó. Espíritas. Mas agora, Espíritas... pastor, o versículo em si ele deixa claro. Yeah? A igreja só age debaixo da autoridade de Deus. Exato, O apóstolo exato. Paulo ele sabia que quem trabalha na igreja é Deus através do seu Espírito. Então ele disse o quê? O Deus da paz Exato. esmagará através da igreja. Exato. Satanás. Então a interpretação do versículo é essa. É indiferente do pronome que é posto ali, mas quem vai esmagar é Deus através da igreja. Exato. Dessa parte Então, aí está fechando não é a esse questão. negócio de eu piso na cabeça do diabo, eu sapateio na cabeça do diabo. É o problema da conversa interpretação. de preencher espaço. Mateus 26, no texto original, diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Na NVI não usa isto, usa este. Este. Qual é a diferença entre este e isto? Presta atenção, está sendo gravado. Este. Eu estou afirmando que esse lencinho aqui está na minha mão, esse lencinho na minha mão. Quando eu parto ele se transforma ali, na minha frente, automaticamente. Transubstanciação. Isto, o corpo de Jesus. Literal. É o que o católico diz, né? Por isso que quando ele pega a hóstia, se você que foi católico, você vai saber. Se você nunca foi católico, só observa. O católico ele nunca mastiga, porque a hóstia é feita para derreter da língua. Não pode morder Jesus, não, gente. Exato. Yes. Porque você morde Jesus, aí você está cometendo uma profanação. Isso é o chamado a doutrina da transubstanciação. Ou seja, eles creem que a hóstia se transforma ali, na hora, automaticamente, no corpo de Jesus, e o vinho se transforma. Só o padre que sangue. participa do corpo e do sangue. Isso é chamativo. Tem uma outra história muito complicada, ligada com Tammuz e Nimrod, que eu não vou entrar nos pormenores. Nós cremos na doutrina da consubstanciação, que é o simbolismo. Isto espiritual. É o meu corpo. Isso está espiritualmente. Isto. Esse é o problema da NVI. Ela distorce serissimamente várias abordagens bíblicas para satisfazer as necessidades. Mas o interessante é que o próprio Cristo fala assim depois. Quando ele fala isso é meu corpo, ele fala assim, comei do pão. Ele próprio depois determina que é pão. Ele não mostrou que é corpo. O próprio texto depois ele volta mostrando que o que estava na mão dele era pão e não o corpo. Exato. E é memorial, né, pastor? É um memorial. Exato. Essa é a questão. Gente, em 8 minutos eu tenho que fechar a aula. Não saímos de Filipenses. Só por uma colocação, voltando para a apostila. O senhor colocou uma coisa interessante aqui quando o senhor fala das atitudes diante do sofrimento. Sim. Aí o senhor pegou o versículo de 12 a 14, onde fala da prisão de Paulo, que incentivou o povo a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo elogia isso.
Aí uma coisa interessante que eu já vi muitas pessoas falar, possivelmente, eu acredito que quase todo mundo que na sala já ouviu falar, que o senhor falou que não estava querendo criticar hino nem nada, e sempre está essa frase. E os versículos abaixo, quando o senhor falou, me fez lembrar. Não importa, o importante é que ele está falando de Jesus. Eu discordo disso completamente. Por exemplo, quando nós vemos uma pessoa pregando... Ultimamente, eu vi uma foto de uns pastores com um camarada suposto pastor, mas não é de igreja que professa a mesma fé que nós. E hoje tem surgido muitas pessoas que têm destacado na mídia, fala bonito, e nós vemos pastores tirando foto, postando no Instagram, colocando, por exemplo, eu vou falar aqui, se alguém gosta, me desculpe, eu admiro ele como arqueólogo, não como teólogo, o Rodrigo Silva. Sim. Como arqueólogo. Teólogo, para mim, ele é muito, muito, muito ruim. Porque é adventista, ele tem a visão adventista. A Assembleia de Deus, como o senhor assembleiano, o senhor sabe, a Assembleia de Deus escreveu muitas lições que não concordam com o adventismo. E hoje ele está pregando nas Assembleias de Deus. De várias Assembleias de Deus. Então, tipo assim, são verdade, são mentiras transvestidas de verdade. Eu não estou falando do caráter dele nem nada. Estou falando de que, a partir do momento que nós criamos um meio de salvação que não é Cristo, seja crer na Trindade, seja, por exemplo, Cristo mais cabelo grande, Cristo mais saia comprida, Cristo mais dízimo, é heresia. Isso para mim é heresia. Cristo é que salva, indiferente do sábado, indiferente de eu crer na Trindade, do batismo por imersão, por aspersão, indiferente dessas coisas. Então, por exemplo, não é pregar o evangelho é importante, como as pessoas falam, o que importa é quem prega o evangelho. Se nós olharmos o contexto do versículo 15 até o 18, o apóstolo Paulo ele não condenou a teologia dos pregadores, ele condenou as atitudes. Eles disseram que eles pregavam Cristo por inveja, porque eles queriam pregar do mesmo jeito que Paulo pregava. Já no capítulo 3, quando o Senhor abordou dos falsos profetas, o apóstolo Paulo chama ele de cães. Então, de forma alguma, nós podemos dizer que hinos que a teologia não é boa, que a teologia contradiz a Bíblia e pregações que não são pregações bíblicas, nós podemos abrir a boca e falar. É importante que ele está pregando o evangelho de forma alguma. Não. Aí cita Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18, para querer falar que essas pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas está falando de Cristo e as pessoas estão admirando, está falando que ele está pregando verdade. Não está pregando verdade. Em outras palavras, trata-se de um evangelho paralelo. Isso, porque o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, ele não condena a teologia, ele condena a atitude. Já no capítulo 3, ele condena a teologia dos religiosos da época. Então, ou seja, teologia é uma coisa, pregar com incentivos, com um incentivo diferente é outro. Por exemplo, o que me motiva a pregar o evangelho? Soberba, querer aparecer, querer mostrar que eu estou estudando teologia? Agora, se eu estou pregando heresia, eu sou falso profeta. Com certeza. Falso profeta. Então, nós não podemos aplaudir um falso profeta pregando, achando só porque ele fala bonito, está certo. De forma alguma. Mas é o que mais tem hoje, irmão Cleber. Infelizmente, o povo gosta de palavras macias. O povo tem aplaudido. Tem aplaudido por falta de o quê? De uma visão espiritual básica, de um discernimento básico, e pior do que isso, falta isso aqui, um conhecimento básico disso aqui. Se eu tenho estou falando porque eu ouvi isso aqui, o irmão falou comigo, o importante é pregar o evangelho. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Ele falou, Paulo fala, ele nem sabia onde estava. Se você está referindo o versículo de Filipenses, lê lá o contexto que nós vamos ver se Paulo falou isso. Pregar de forma correta, o evangelho correto, não o evangelho... Paulo condenou a atitude deles, o motivo que eles estavam tendo para pregar. Eles queriam aparecer e disputar com Paulo. Não heresia. Que é o problema da carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos só 5 minutos para terminar. Olha só, a Epístola aos Colossenses. O irmão Kleber ele foi esperto, ele foi estratégico, ele jogou a estratégia para nós entrarmos em Colossenses. E esse foi o grande problema, a supremacia de Cristo. Pensa numa cidade coberta de tanta heresia, querendo anular a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vou ser bem rápido, porque o tempo já não temos como fechar tudo hoje. A cidade de Colossos. A cidade de Colossos foi um centro importante comercial, era um ponto de convergência entre o leste e o oeste. Também foi grande produtora de lã preta. Abrigava uma grande colônia judaica e muitos gregos e frígios, com uma gama de filosofias gregas e crenças orientais. Começa por aí.
uma cidade carregadinha de misticismo, por causa que abrigava muitas filosofias gregas e crenças orientais. Aí eu salto lá para a igreja em Colossos. Paulo não conhecia a igreja em Colossos, nunca os viu e nunca os visitou, mas estava muito bem informado. Não sabemos com certeza como e quem iniciou esta igreja. Provavelmente seu início tenha ocorrido durante os 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso, quando a palavra foi pregada a toda a Ásia. Isso aqui é uma especulação, porque não há uma documentação que dá uma comprovação definitiva. Talvez Epáfras tenha sido responsável pelo início da igreja em Colossos, baseado no texto de Colossenses 1:7, como talvez um dos frutos do trabalho da Ásia. Outra possibilidade seria Filemão, que também é de Colossos, e a igreja reunia em sua casa. Vamos lá no 4. A heresia dos colossenses. Você vai se assustar com o que nós vamos ler, porque não é nada diferente ao que estamos vendo hoje em algumas igrejas. O gnosticismo. O termo derivado do grego gnosis, conhecimento, e que designa um tipo de filosofia religiosa do 2º século da era cristã. Então, o gnosticismo ele dominou mais o 2º século da era cristã, mas as bases do gnosticismo já foram detectadas no tempo da igreja em Colossos, isso em torno de 64, 63 depois de Cristo. No Novo Testamento já há sinais de desvios doutrinários dos gnósticos. O gnosticismo era uma mistura de elementos judaicos, cristãos e pagãos. A responder a 2 perguntas. Como reconciliar a presença do mal no mundo criado por um Deus perfeito e bom? Como se prendeu o espírito à matéria, que é má, e como libertá-la? Olha a confusão. A primeira questão era resolvida assim. Deus criou uma série de seres que foram se tornando imperfeitos. O grego traz o termo demiurgos. E um deles criou o mundo com seus males. Olha que salada. A segunda questão é resolvida por uma vida ascética ou por uma vida de libertinagem. Vida ascética, separação. Ou libertinagem, cair na gandaia, como diz a garotada aí fora. Para os gnósticos, o corpo de Jesus não era real. Olha o absurdo. Era um fantasma. Negavam a plenitude da divindade de Jesus Cristo e o consideravam como um dos demiurgos. E a salvação não era pela fé, mas pelo conhecimento. Dá uma olhadinha nos princípios, as raízes dos testemunhos de Jeová e dos mórmons. Muitíssimo parecido. Tem um fundo gnóstico fortíssimo. Porque se você estudar a vida de Charles Taze Russell e de Joseph Smith, eles eram fascinados pelo gnosticismo. Aí nós vamos entender porque os testemunhos de Jeová não creem que Jesus ressuscitou num corpo físico e glorificado, senão num corpo invisível. E santos não creem também. Exato, exato. Mas é tudo oriundo das bases do gnosticismo. Virando a página 15, nós vemos o tema principal de Colossenses. A primazia de Cristo é a nossa suficiência nele. Aí vem os temas, né? A plenitude da divindade de Cristo, as filosofias e sutilezas vãs, né? É ali que começou a adoração dos anjos, ali com os gnósticos, em Colossos. Tudo começa com a visão, né, pastor? Exato, exato. A prática da vida cristã, aí vem o propósito, a estrutura e o conteúdo de Colossenses. Filipenses e Colossenses são as 2 epístolas de um conhecimento, de uma praticidade maravilhosa. Viram a página, caiu a Filemão, a menor das epístolas, lá na página 17. Essa epístola é muito prática, né? É a epístola do perdão cristão. Aí se explica, né, o propósito e como funcionava a escravidão na antiguidade. Sugiro você dar uma lidinha aqui, que é muito interessante você entender esse pano de fundo histórico e social. Como é que funcionava a escravidão nos tempos de Paulo e como Paulo lidou com a questão de Filemão e Onésimo. Se você olhar para a página oposta, você vai ver, né, um quadrinho mostrando a primazia de Cristo no governo universal, na reconciliação, na sabedoria, no conhecimento, na observância religiosa, na vida cristã. Na página 18,
você vai ver, né, sobre a questão do perdão cristão neste gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, que ele é bem interessante, falando sobre como o nosso amor cristão deve ser direcionado. Lamentavelmente, não posso mais prosseguir, vai ficar a desejar sobre as epístolas pastorais, né? Que seriam as 2 de Timóteo, a de Tito, correto? Também ficou a desejar, né, o estudo, para finalizar, né, as 2 de Timóteo e as 2 de Tito são super, super interessantes. São as chamadas cartas pastorais. Por quê? Porque elas tinham um endereçamento bem mais pessoal em comparação às outras cartas, que eram mais a nível de igrejas locais. Gente, tudo dito, tudo falado, vocês já estão com as datas anotadas, eu só vou fazer um post no dia de amanhã para relembrar vocês. Conto, na medida do possível, que vocês possam entregar os trabalhos nas datas. Quem puder me enviar por e-mail, agradeço. Quem tiver dificuldade, faça uma fotografia bem nítida e me mande no meu privado do WhatsApp, por gentileza, tá? Não se esqueça daquelas datas. Se você passar daquelas datas, sinceramente, não vou poder te atender e você vai ficar, infelizmente, sem nota e até mesmo, possivelmente, reprovado se você não observar com muito critério, com muito carinho, a observância daquelas datas. Próxima aula, então, próxima matéria, Educação Cristã. Continuo com vocês. Eu vou ficar com vocês agora por um certo tempo indeterminado, porque estamos tendo problemas de manter o pastor Marconi, né? Como perdemos muitos alunos, infelizmente a renda da escola caiu sensivelmente, e para não fazermos feio, nós conversamos com o pastor Marconi, tivemos que dispensar. Então vai estar um outro pastor, não sei se vocês já ouviram falar nele, pastor Nemuel Moura, pastor da Igreja Vale da Bênção de Abington. Ele se colocou na brecha, já conhecemos ele há muitos anos, e ele vai estar ajudando voluntariamente o bacharel em teologia. Talvez, eventualmente, ele viria também ajudar lá na frente ao médio, mas por um termo indeterminado eu fico com vocês, o pastor Nemuel. Já estará, então, na quarta-feira, né? Porque na segunda se reunia o básico e o médio ao mesmo tempo, mas, por enquanto, na segunda ele não tem disponibilidade. Então, estejam orando pelo pastor Nemuel Moura, ele vai estar ajudando agora às quartas-feiras com a turma do bacharel, e, por tempo indeterminado, eu fico com vocês até Deus se pronunciar, né, e nos ajudar, né, porque precisamos recuperar um número muito grande de alunos que nós perdemos no básico, né, e um pouquinho também no bacharel e também aqui no médio. Mas tudo bem, faz parte, né? Deus está com a gente e a gente vai superar esses momentos difíceis em nome de Jesus. Pergunto, a aula de hoje valeu um grãozinho de areia? Ali ajudou a ver alguma coisa dentro das cartas de Paulo? Valeu uma montanha. Esse é o coração da pastora Priscila, uma montanha. Pastor Juarez, amanhã, no horário que nós marcamos, eu faço contato com o senhor, tá bom, pastor Juarez? E aí resolvemos a sua situaçãozinha. É mais fácil que fazer assim, ó. Sua situação assim, ó, é muito fácil de ser resolvida. Até só, claro que o irmão vai ter que correr atrás da sua parte, eu vou correr atrás da minha, e vamos chegar juntos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, fazendo uma oração para finalização. Vamos pedir nosso irmão Wellington, né? Irmão Wellington tem um sorriso que nenhum de vocês jamais vão ter, que é só dele. Amém. E da esposa dele, né? Que a esposa dele não saiba que alguém sequestrou o sorriso do irmão Wellington. Esse sorriso é só dos dois. É só dele e da esposa dele. Então, o irmão Wellington estará nos despedindo com uma palavra de oração. Nos encontramos na próxima segunda, permitindo Deus, né? Dia 4 de abril. Né? Já estaremos no mês de abril. Vocês já sabem, eu vou despachar a nova apostila na quarta-feira, mas se eventualmente ela não chegar a você a tempo, na segunda já imprima as 7 primeiras páginas, porque eu vou mandar amanhã ou depois da manhã, como muito, o arquivo PDF aos e-mails de vocês, até então a apostila chegar nas mãos de vocês. Irmão Wellington, uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esta noite, por esta aula. E estamos aí, agarradinhos na oração, vamos vencer juntos em nome de Jesus, e eu estarei aqui, irmãos, com muita alegria, breve, para a glória do Senhor, para dar um grande testemunho do que Deus estará fazendo na vida da minha família. Muito obrigado de coração pelas orações de vocês. Irmão Wellington, palavra de oração.
Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento que o Senhor nos deu, meu Pai, de estar aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais da sua porção, meu Pai, da tua palavra. Eu venho pedir, meu Pai, poderosamente pela vida do pastor Prestes, pela família dele, a esposa, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo eu venha fazer o melhor ali, meu Pai. Venha, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, venha, Senhor Deus, guardar, proteger, meu Pai, quando estiver indo ao hospital para fazer essa cirurgia. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, que essa Aleluia. vitória já foi garantida, meu Pai, na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Também eu lhe peço pela vida dos nossos irmãos que estão participando, meu Pai, dessa aula. O Senhor venha abençoar poderosamente a vida deles esse resto de semana, Senhor Deus, o Senhor venha guardar, proteger todos eles, ó Pai, em nome de Jesus. Os outros alunos das outras matérias, meu Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lhe pedir também, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar, proteger, venha abrir, meu Pai, a mente, para eles venham aprender cada vez mais, Senhor Deus. Aleluia. Usa poderosamente, meu Pai, a vida do pastor Prestes, meu Pai, dê-lhe mais sabedoria, meu Pai, cada vez mais para saber, meu Pai, levar a tua palavra até nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa aula de hoje, uma aula abençoada, uma aula, Senhor Deus, que nos deu, meu Pai, um grande porção de sabedoria na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Deus de já, meu Pai, nos protege, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Fiquem atentos. Essa semana eu mandarei um e-mail de vocês, a porção de Gálatas que ficou faltando da apostila, tá bom? E aí, quando você for receber, só dá ok. Ok, recebido. Nosso lema para terminar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça e eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário Que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima Amém. segunda-feira. Em 2 horas a aula já estará postada no grupo para você rever, tá bom? Muito obrigado. Deus os Amém. abençoe. Deus abençoe a todos. A Em nome paz de do Senhor. Jesus. Estamos aí agarradinhos na vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.